Você sabe que muitas pessoas afirmam que Deus não é o criador do mal, que Deus apenas permite o mal, porque ele é um ser do bem, todo bom, omnibenevolente. Mas e se eu te perguntasse se a Bíblia afirma isso, que Deus não é o criador do mal, que Deus apenas permite que o mal seja feito? Será que a Bíblia concordaria com isso? Bom, neste vídeo você vai ver que eu vou usar a Bíblia para provar que não, isso não é verdade, que segundo a Bíblia, Deus é o próprio mal, é Deus quem cria e pratica o mal, segundo o mito bíblico. Então pegue um caderno e uma caneta para anotar todas as passagens que eu vou passar para você nesse vídeo e que você tenha consciência de que elas vão de fato demonstrar que Deus é o criador do mal, e aí nós podemos usar o problema do mal, aquele argumento filosófico que demonstra que um Deus perfeito, omnibenevolente, não pode existir, não pode ser real na nossa realidade, filosoficamente falando, dentro de um conceito em que ele cria o mal ou o mal exista. Esse vídeo eu quero dividir em três partes. Nesta primeira parte, eu quero demonstrar para você que Deus, de fato, cria o mal e isso é explícito na Bíblia. Começando pelo clássico Isaías 45:7. Eu crio a luz e crio as trevas. Eu crio o bem e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Por que eu falei eu crio o bem e não a paz? Porque paz é uma adição, né? Uma interpolação. Interpolação é uma fraude, né? Tardia, pois o termo original que nós encontramos no manuscrito do Mar Morto é Tove, e Tove é bem, né? Tove uvorerá, ou seja, Deus está usando aqui até a questão do bará, né, como Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e as terras. Então ele usa esse termo para as coisas que ele próprio cria. Então está sendo dito aqui que ele cria Tove, né, ou seja, o bem, uvore, ou seja, cria o mal também, que é Ra. Então Deus, segundo a própria Bíblia, combatendo o dualismo, ele cria o bem e o mal. Acabou. Só com esse texto aqui eu já poderia dar fim nesse vídeo, mas calma que tem mais. Amós 3:6. Se tocar a trombeta na cidade, o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade que o Senhor não tenha feito? Então aqui novamente, né? Mais uma questão de que Deus é o agente do mal causado na cidade. Uma prova disso é Jeremias 18:11. Acompanhe comigo. Portanto, Jeremias diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que estou fazendo planos contra eles e me preparando para castigá-los. Ou seja, aqui é o próprio Deus preparando um plano para castigar o povo. Ou seja, aqui claramente demonstra que é o próprio Deus preparando um plano para ele próprio castigar o povo. Mas e os males naturais, como por exemplo deficiências físicas? Será que essas também são forjadas, produzidas pelo próprio Deus no mito bíblico? Vamos verificar aqui Êxodo 4:11. Disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o cego, ou o que vê? Não sou eu o Senhor? Então, segundo o mito bíblico, o próprio Senhor, ou seja, o Yarvá e o Dirê-Vavirê, ele é quem faz o cego, o surdo e o mudo. Pessoas com deficiência, nesse caso, seriam criadas pelo próprio Deus. Talvez Deuteronômio 32:39 possa lhe convencer. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo, que diz o seguinte: vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Então ele está falando claro aqui, explicitamente, que o único Deus que existe, a única entidade que intervém é ele próprio. Eu mato e eu faço viver. Ou seja, Deus, ele é quem mata. Não é outra entidade, não é outra coisa, somente Deus. Eu firo e eu saro, ninguém há que escape da minha mão. Então, se existe, segundo o mito bíblico, sofrimento, dor, morte, tudo isso é devido a Deus, às ações, à volitude divina. Em 2 Samuel capítulo 11 é dito explicitamente que Deus levantará o mal contra ele, contra Davi, e que as mulheres seriam violentadas diante de seus olhos. Tudo isso arquitetado e executado pelo próprio Deus.
Em Lamentações 3,38 diz que procede do Altíssimo tanto o bem quanto o mal, o que vai de encontro a passagens do Novo Testamento que dizem que de uma mesma fonte não pode jorrar o bem como o mal, água boa, água insalubre, né? Então é no mínimo estranho isso aqui, né? Em 2 Reis 6,33 diz o seguinte: vê, este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então veja, na própria Bíblia é dito diversas vezes que o mal provém de Deus, assim como lá em Jó. Jó também diz que se eles recebem o bem de Deus, porventura também não receberiam o mal? Então, segundo Jó, o mal também vem de Deus. Então, são diversos capítulos e versículos afirmando que o mal procede de Deus. Em Provérbios 16, versículo 4, diz que Deus criou muitas coisas com um desígnio, né? Inclusive o ímpio para o dia do castigo. Assim como em Romanos 9, é dito que Deus preparou de antemão os vasos da ira, preparados para a destruição. Então, veja, eu aqui citei para vocês que vocês podem anotar e conferir na Bíblia. Não acredite no que eu falo, confira na Bíblia se o que eu estou falando é verdade. Pesquise em site, pesquise com professores, instrutores, se o que eu falei procede ou não. Então você verá que de fato, de verdade, a Bíblia demonstra que Deus é o causador do mal. Ele é quem faz o mal, ele é o agente do mal. Nessa segunda parte, eu quero que você entenda que Deus executa o mal também, inclusive por forma indireta, ordenando com que pessoas sejam controladas por espíritos malignos ou movendo nações contra o próprio povo ou movendo os pauzinhos ali na história. Então vamos acompanhar aqui comigo na sua Bíblia. Pega a sua Bíblia aí e acompanhe comigo. Agora, nessa segunda parte, eu quero te provar que a agência de Deus é quem causa o mal, mandando, inclusive de forma indireta, espíritos, ou ele mesmo possuindo as pessoas, ou então ele fazendo com que exércitos, nações, vá de encontro ao seu povo, mandando pragas, morte e destruição contra o próprio povo. Então acompanhe comigo 1 Samuel 18:10, que vai dizer o seguinte, ó. No dia seguinte, o Rua Elohim, o que significa Rua Elohim? Que é o espírito maligno do próprio Deus, tá? Ra, o espírito mal, maligno do próprio Deus, adentrou em Shaul, né, em Saul. E ele profetizava no meio da casa, e Davi tocava a harpa com a mão, como de costume. Saul tinha na mão uma lança, e depois ele jogou essa lança contra o Davi, né? Então o espírito maligno de Deus, um Rua Elohim, ele foi lá e se apossou do rei Saul e jogou a lança contra Davi. Em Juízes 9:23 é dito de forma explícita que Deus enviou espíritos malignos contra Abimeleque e os cidadãos, fazendo com que eles entrassem em contenda, em conflito. Olha que coisa louca! Então, de fato, aqui o agente da ação é o próprio Deus. Para quem duvida, isso ocorre também em 1 Reis, versículo 22, 19, 23, onde você pode ler e conferir comigo o seguinte: E o Senhor disse, quem é esse Senhor? Yud-Rei Vav-Rei, o tetagrama, né? Quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? Então saiu um espírito e se apresentou diante de Arvá e disse: Eu o enganarei. E Arvá disse: Com o que? Respondeu ele: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E o Senhor disse: Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Então veja, é uma ordem direta de Deus. É uma agência, uma volitude divina, fazendo uma ação contra aqueles profetas, enganando todo mundo. Novamente aqui, Deus agindo e não Deus permitindo. Muitas pessoas confundem com o texto de Jó, onde parece ali que Deus está dando permissão a Satanás e usam isso como desculpa. Então Deus estaria sendo um cúmplice de Satanás ali no caso de Jó. Só que o próprio Jó e o próprio texto dizem que as ações são cometidas por Deus, como em Jó 1,16. O fogo que cai é o fogo de Deus, está no texto.
Quando você vê a reclamação de Jó, é uma reclamação contra o Senhor, contra Yahavá, dizendo que Deus também pratica o mal. Então, para o entendimento ali, quem está praticando o mal é o próprio Deus. E mesmo que fosse o diabo, Satanás, você teria que entender o seguinte: Deus está sendo um cúmplice. Deus está ali agindo e permitindo. Se alguém arquitetar um plano ou permitir falar assim, ó, imagine que alguém é dono de uma loja, né? É um sócio de uma loja. Aí esse sócio da loja fala, ó, vai lá na minha loja, assalta ela que depois eu vou acionar o seguro, por exemplo. Essa pessoa está cometendo um crime. Então você tem que entender que Deus ali também está cometendo uma ação errada, uma ação maligna. Em Êxodo 12, 29 é dito de forma explícita que Deus foi lá e matou todos os primogênitos do Egito. Seja de membros da casa do faraó, seja de empregados, ele feriu todo mundo. Inclusive do próprio povo que não seguiu as regras. Em Números 16, 32, 35, é o próprio Deus quem está dragando mais de 250 pessoas, com família, com tudo, porque estavam ali acendendo incensos. Em Números 15, 32 a 36, é dito que o próprio Deus ordena a execução de pessoas que não guardam o sábado. Em 2 Samuel 24:15, Deus envia uma praga que mata mais de 70 mil pessoas. Em Josué, por exemplo, Deus manda executar com um anátema, sem poupar ninguém, mulheres, crianças, animais. A mesma coisa em 1 Samuel 15, do 1 ao 3, matar sem piedade, sem misericórdia, crianças e bebês recém-nascidos. O próprio Deus executando e mandando essas ordens. E não só de praga viverá o personagem Deus, né? Ele também vai fazer com que os inimigos de Israel, os inimigos de Jerusalém, de Judá, cerquem eles de uma forma tão violenta que eles terão que comer a carne dos próprios filhos. E isso é uma coisa executada, uma ação planejada pelo próprio Deus. Acompanhe comigo Levítico 26, 29. Comereis a carne de vossos filhos e a carne de vossas filhas comereis. Deuteronômio 28, 53, 57. E comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e das tuas filhas. Então aí ele fala ali do aperto, do cerco que ele irá fazer. Ele, Deus, irá provocar isso. Jeremias 19, 9. Fá-los-ei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e comerão cada um a carne de seu próximo no cerco. Ezequiel 5:10. Portanto, os pais comerão os filhos no meio de ti, e os filhos comerão os pais. Em 2 Reis, capítulo 6, é contado sobre mulheres, né, que pegam o filho uma da outra, elas combinam, né, de que uma irá comer o filho da outra. E aí, uma vai lá, pega o filho, cozinha e serve a ele. Eles comem a criança. No outro dia, uma das mulheres não queria cozinhar o filho e comer. Então, cara, olha que crueldade que o próprio personagem Deus pratica no mito bíblico. Em Êxodo 32, 27 e 28, o próprio Deus, ele ordena, né, que as pessoas coloquem ali a espada do seu lado e vão ali pelo... Em Êxodo 32, Deus ordena que peguem na espada, entrem ali pelo acampamento, pelo arraial e matem os próprios irmãos, matem o próprio povo, matem os seus amigos, os seus parentes, matem todo mundo. Só nisso aí, mais de 3 mil pessoas foram executadas por ordens diretas de Deus. Oséias 13:16. Samaria será desolada, porque se rebelou contra Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão fendidas ao meio. Então veja que o juízo de Deus é terrível, é para despedaçar a criança mesmo, é para matar a mulher grávida, fender, sem contar que esses povos, depois de destruídos, se sobrasse alguém, essas pessoas deveriam ser escravizadas por ordens diretas de Deus. Sem contar as passagens em que Deus diz que as meninas que não são virgens no dia do casamento têm que ser apedrejadas até a morte. Se um filho se rebelar contra o pai ou contra a mãe, esse deve ser morto, deve ser executado. Se uma menina for abusada e não gritar alto o suficiente, deve ser morta. Se, por exemplo, uma moça que for abusada e ela não for prometida em casamento, ela não tiver compromisso com ninguém,
ela terá que casar com o estuprador, né? Se você achar uma prisioneira de guerra, que você achar ela linda, maravilhosa e quiser ir lá e ter relações com ela, você pode, né? Você pode ir lá e se relacionar com ela e depois você pode descartar, tá? Você pode usar ela como um simples objeto sexual. Passagens em que Deus ensina você a vender a sua filha como escrava, como em Êxodo 21, que você pode bater no seu escravo desde que ele não morra no primeiro dia, porque se morrer no segundo dia tudo bem, porque é seu dinheiro, né? E aí você está autorizado a bater. Passagens em que Deus ele ensina como você ter um escravo para sempre. Se isso não é maldade, eu não sei mais o que é. Sem contar que Deus prefere matar um bebê inocente, como no caso de Davi e Betseba, né? Onde ele mata o filho de Davi e Betseba e ele vai contra a sua própria lei, perdoando os adúlteros, Davi e Betseba. O que não faz o menor sentido. Mostra a insanidade e maldade do personagem dentro do mito bíblico. E no Novo Testamento, Deus mata Ananias e Safira só porque eles não entregaram todo o dinheiro. Porque, segundo ele, o coração deles estava mal, né? Estava mal o coração deles. Deus, ele, por exemplo, ele mata Onã porque ejaculou fora. E aí o coração dele também estava mal, não é isso? Então, Deus, ele executa determinadas pessoas e poupa outras. Tem padres e pastores que estão há décadas abusando de crianças e estão vivos. Por quê? Porque Deus não existe na realidade. No mito bíblico, Deus age. Agora, na realidade, não tem como, né? E se existisse, segundo o mito bíblico, ele seria o que está permitindo isso. Porque segundo Romanos 13, é dito que toda autoridade é constituída por Deus. Então se nós temos Hitler, Mao Tse-tung, todos esses líderes que foram genocidas na história da humanidade, foram colocados ali segundo o texto de Romanos 13 pelo próprio Deus, né? No Novo Testamento, o próprio Jesus diz que a ira de Deus, a vingança de Deus cairá contra as mulheres grávidas e contra as crianças recém-nascidas, que Deus executará o seu juízo contra o povo, o próprio Jesus falando. Por exemplo, o extermínio dos judeus e a escravidão dos judeus provocadas na Guerra de 70, segundo o mito bíblico, isso foi uma ação de vingança do próprio Deus. Aquelas passagens de tortura, destruição, pragas, violência descritas em Apocalipse também seriam algo arquitetado pelo próprio Deus, planejado de antemão por ele. Agora acompanhem comigo aqui Tiago capítulo 3, que vai dizer o seguinte: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então veja que se a gente pegar os conceitos da própria Bíblia, nós conseguimos refutar essa ideia de um Deus que é bom, que é todo bem, omnibenevolente e que ao mesmo tempo é mal, produz e executa o mal. Esse papo de Deus permite, ficou provado aqui nesse vídeo que não, Deus ele é o agente causador da maldade. Só para você ter ideia, meu irmão e minha irmã que está assistindo esse vídeo, dá para se contar na Bíblia mais de 2 milhões de mortes executadas por Deus de forma direta ou indireta. Fora números que não são mencionados, como por exemplo do dilúvio, né? Imagina, ele destruiu o planeta inteiro segundo aquilo que os crentes acreditam, né? Que foi uma inundação mundial, e Sodoma e Gomorra, por exemplo, eventos que não tem número mencionado, como seria o Apocalipse, etc, etc, etc. Então o número ainda é maior do que esse. Não dá para calcular quantas pessoas, segundo o mito bíblico, teriam sido executadas de forma direta ou indireta por Deus. Em Lucas capítulo 6 também é dito, né, que uma árvore não pode produzir frutos bons e frutos ruins, também indo de encontro com essa ideia de um Deus que é bom e um Deus que é mau, meio que está refutando ali esse conceito de Deus único causador do bem e do mal, né? Então nas duas primeiras partes nós vimos que, primeiro, Deus ele cria o mal, ele é quem faz o mal, de fato, né? E que, segundo, Deus executa o mal também. Ele é o agente, por ações diretas e indiretas, causador da execução do mal, né? Na terceira parte, nós temos que refletir o seguinte: nós temos um famoso argumento que nenhum apologeta jamais conseguiu refutar, que é um argumento filosófico assim muito bom, brilhante,
que se chama O Problema do Mal. Mas esse problema do mal existe uma família de argumentos nesse sentido. Eu vou ler aqui para você o clássico problema do mal de Epicuro, né? Deus deseja prevenir o mal, mas não é capaz. Então, não é onipotente. Então, esse Deus aí já está descartado, né? É capaz, mas não deseja, então é malevolente. Ou seja, novamente o Deus omnibenevolente que é pregado, descartado também, né? É capaz e deseja, então porque o mal existe? Outra contradição, né? Não é capaz e nem deseja, então porque lhe chamamos Deus? Então ele não seria Deus de qualquer forma. Então esse argumento aí é irrefutável, né? Não conseguem refutar ele até hoje. Um monte de malabarismo é feito, né? Jogo semântico, né? Jogam ali um monte de palavra ao vento, mas não conseguem refutar isso daí. E como eu demonstrei para vocês, por mais que você tente usar algo como livre-arbítrio, essas coisas, não funciona, porque Deus interfere de forma direta e de forma indireta, Deus que pratica o mal. Não cabe essa questão de livre-arbítrio. Deus, inclusive, manda espíritos malignos se apossar das pessoas. Deus levanta o faraó do Egito para que ele faça o mal. Deus impede, endurece o coração dele. Então, esses argumentos não cabem para refutar essa questão de problema do mal. E outra coisa, livre-arbítrio é um conceito cristão criado depois, justamente para tentar lidar com essas contradições de um Deus bom, né? Que pratica e faz o mal, sendo que na Bíblia inteira o Deus que está descrito ali é um Deus único, que é causador do bem e do mal. No judaísmo da Bíblia, Deus era a entidade não dual, que vai de encontro ali, por exemplo, a outras entidades que tinham esse dualismo, e ele é de forma explícita declarado como um agente de ações boas e ações ruins. Deus ele seria soberano na sua maldade, da sua essência maligna. Então esse Deus, né, perfeitíssimamente bom, um Deus que tem todos os atributos no máximo, etc, 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 esse Deus não existe. Portanto, é somente um mito, uma mitologia que está num livro que defende genocídio, escravidão, matança de inocentes, inclusive de mulheres grávidas, de bebês recém-nascidos, e etc. Aqui agora eu vou deixar um vídeo com as contradições da Bíblia. Assista esse vídeo e entenda do porquê desse livro não poder ser uma fonte confiável, pois uma hora diz uma coisa e outra hora diz outra. É um livro totalmente contraditório. Um grande abraço, se inscrevam no canal e deixem o like. Fui!